Muito bem. A lição número 2 da parte de terça-feira. A lição número 2 fala sobre ensina-nos a orar. Um pedido dos discípulos para Jesus, mas que no estudo que estamos fazendo sobre o Salmo, que são orações e petições a Deus e cânticos de louvor, nós podemos encaixar nossas petições dentro do esquadro dos Salmos. Por isso, os Salmos nos leva a orar de forma livre, ou seja, de forma livremente. Como os salmistas faziam. O salmista orava a Deus e dizia: Senhor, acorda, Senhor, por favor, o Senhor não está me escutando. Era uma forma livre de falar. É diferente das orações de hoje, que a gente rebusca palavras, tenta falar assim da forma mais correta para que Deus entenda. E Deus não precisa disso. Ele conhece nossas necessidades. Por isso, os salmos nos dão assim uma orientação de uma oração livre. Uma oração dentro de parâmetros que Deus já aceitou. Como se você orar o Pai Nosso, é a oração mais completa. A oração que fala sobre agradecimento a Deus, introniza Deus no lugar dele, nos coloca no nosso lugar, pede a Deus sobrevivência, pede a Deus alimento, agradece pelo perdão, ora pelos que estão ao redor. Oração completa. Agora, se você pegar os salmos e você colocar um salmo para uma situação que você está vivendo, se torna uma oração aceita por Deus. Então, o Salmo é um padrão de oração já aceita por Deus. Por isso, Martinho Lutero ele dizia o seguinte: tal como um professor que ensina seus alunos a escrever pequenas cartas para o seu pai e sua mãe, assim os Salmos nos ensinam a nos direcionar para Deus de maneira correta. Por isso, o uso dos Salmos ele é muito importante. Porque nos Salmos nós percebemos a presença divina interagindo com o salmista. Quer dizer, é uma aceitação direta. Então, orar pensando nos salmos ou colocando como base o salmo, isso se torna uma oração aceita por Deus. Pode perceber, o salmista, ele fala pouco de si, mas fala muito de Deus. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, o Senhor é grande. O Senhor é onipotente. O Senhor me levou dos inimigos. O Senhor... Então, é a enaltação de Deus em todo o plano. E por último, seja solicitando que a divindade intervenha, mas no momento de Deus. Não se cobra Deus para que Ele faça algo para nós, como se Ele fosse assim o nosso mordomo. Pelo contrário, nós somos o seu servo. Pergunta de número 3. Como Salmo 22 nos ensina a confiar em Deus no meio do sofrimento severo, extremo? Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Porque o Senhor está longe. Porém, Senhor, Tu és santo, Tu que habita entre os louvores de Israel. Em Ti confiaram nossos pais, e o Senhor os livrou. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Não te alongues de mim. Porque, Senhor, eu estou em angústia e eu não sei quem é que pode me ajudar. Como a água eu me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. Pois me rodearam cães, o ajuntamento das multidões me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Repartiram sobre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Mas Tu, Senhor, Tu não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Então declararei o Teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. O meu louvor será de Ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. Uma semente o servirá. Será declarada do Senhor essa semente a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Então a pergunta é: como o Salmo 22 nos ensina a confiar em Deus em meio ao sofrimento extremo? Resposta: apesar do sofrimento extremo, o Salmo 22 nos faz olhar para além das dificuldades e enxergar a vitória pela fé em Deus. É isso que o salmista está tentando colocar para a nossa visão hoje. Ele estava tentando colocar. O salmista está falando de um sofrimento. Pode ser pessoal dele, mas um sofrimento aqui messiânico. Perceba que no verso 1, Jesus declarou essas palavras na cruz,
Deus meu, por que me desamparaste? No verso 6, ele diz assim, repartiram entre si minhas vestes. Depois ele diz assim, me crucificaram, transpassaram os meus pés e as minhas mãos, meneiam a cabeça, balançam a cabeça, zombando de mim, dizendo, confiou no Deus, dizendo que era filho dele, que ele venha livrar agora, porque diz que ele tem prazer. Lembra-se do batismo de Jesus? A pomba descendo e dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. As pessoas escutaram isso. Ou seja, em outras vezes, Jesus também ouviu essas palavras. E agora os escarnecedores diziam, não confiou em Deus? Deus não tem prazer nele? Então que venha livrá-lo então. Nesse momento, o salmista usa uma expressão de vitória. Mas tu, Senhor, o Senhor é que pode me livrar. O Senhor livrou nossos pais. O Senhor é glorioso, é poderoso. Então, a gente percebe que do desespero, quando chega a partir do verso 8 em diante, o salmista entra assim, numa cena de regozijo, de vitória. Então, esse salmo é dividido em duas partes. Do verso 1 até o 21 é a súplica do sofredor. E do verso 22 ao 31 é a declaração da vitória e da confiança em Deus. Por isso, o Salmo 22 é tão importante para quem está em desespero. A pessoa que está passando por uma situação extrema, use o Salmo 22 como base de sua oração. Vai perceber que Deus vai interagir de forma clara. Deus vai mover a sua mão, vai colocar salvação na vida daqueles que fazem isso. Em uma cabana nas montanhas da Suíça, morava uma família feliz. Mas havia muito risco de avalanches. Mas aquela família vivia feliz ao pé da montanha. Uma manhã, um barulho estrondoso, grandioso, não deu tempo deles saírem. E aquela cabana onde eles moravam, o pai, com mais 5 filhos e a esposa, foi totalmente soterrado. A escuridão foi total. O pai conseguiu acender uma lanterna e disse, calma, não entre em desespero. Nós vamos ler e recitar o Salmo 22. E o pai ali, então, que já conhecia o Salmo, começou a recitar e os meninos iam repetindo. Sabe quanto tempo durou? 3 dias durou a escuridão. E eles repetindo o Salmo. O pai conseguia pegar alguma coisa para eles comerem. Mas quando eles estavam querendo ficar desesperados, pensando, vamos morrer, ninguém nunca vai nos achar aqui. No 3º dia, um filete de luz apareceu. Os grandes os soldados resgatadores suíços, eles conseguiram ver que ali tinha uma cabana. E eles, com muito empenho, com suas picaretas, foram abrindo o caminho naquela neve acumulada, até que abriu uma fresta de luz que entrou na cabana e eles se regozijaram. Foi um momento de grande emoção, quando eles puderam sair dali. Mas a base para que eles não entrassem em desespero foi o Salmo 22. Por isso, podemos dizer que quando nós estivermos em trevas de sofrimento, Jesus Cristo pode ser a grande luz que vai entrar em nossa vida. Porque ele também esteve em desespero. E naquele desespero, ele clamou como usando o Salmo 22. E ali ele foi confortado assim pelas palavras do Salmo. Deus não podia intervir. Então Jesus tinha que se valer daquilo que ele tinha em seu coração, em sua mente. Ele se valeu do Salmo 22 no momento de desespero e foi confortado por esse Salmo. Que Deus nos abençoe. Porque o que nos chama a atenção no Salmo 22 é a mudança de atitude do salmista, saindo do desespero para um cântico de vitória. E será essa a nossa experiência quando estivermos numa situação extrema. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos plenamente no Teu poder. Que o Salmo 22 seja, Senhor, um salmo padrão quando estivermos em desespero. Que o Senhor interaja conosco. Que o Senhor faça o Teu poder vir sobressair sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz terça-feira. E não esqueça, leia um salmo todo dia. É muito importante isso. Deus abençoe.